Bom dia a todos e a todas. É uma alegria nós estarmos aqui para mais essa realização do nosso culto do Evangelho no Lar. Esse Evangelho tão amado. Esse Evangelho no Lar que foi iniciado por Jesus em casa de Simão Pedro, né, gente? E a gente sempre se reporta a esse momento. E é o seguinte, eu quero falar para vocês que a partir de hoje nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica do nosso evangelho. Nós vamos sempre escolher alguém aqui, como a gente faz, para fazer a nossa mensagem, a nossa prece inicial. Mas aquela vibração final agora, nós vamos colocar o passe virtual. A gente tinha tentado algumas vezes, mas a gente não conseguiu. Mas agora, graças a Deus, nossa irmã Maria Lúcia conseguiu. Então, a gente vai estar... Terminou o evangelho, eu já faço. Quem estiver fazendo, já faz seus agradecimentos, deseja um bom domingo a todos, e a gente já passa para o passe virtual. Vocês já colocaram a aguinha de vocês, é aquele momento em que a espiritualidade vai tratar de todos nós, através do passe virtual. Não que antes não tratasse, tá, gente? Só que agora, de uma forma, vocês vão ver hoje. E quando o passe termina, já terminou a nossa gravação. Ok? Beijo no coração de vocês. É mais um recurso para nos amparar, para nos assistir, tá bom? Aí, no final, quem quiser deitar, fica à vontade, se conecta com o plano maior. Tá bom, meus amores? Gente, então a gente vai passar para a Rita Amorim, que vai fazer a nossa leitura e a nossa prece. Bom dia a todas. O livro é Para Sentir Deus, Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Perdoar é libertar e prosseguir. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2, versículo 7. Mesmo que tenhamos sucumbido aos erros, ainda que desabonados diante dos ditames da consciência, embora nos consagremos às atitudes descuidadas pelos atrativos dos caminhos da felicidade, conquanto o inventário de deslealdade aos nossos princípios iluminativos, perdoemos a nós mesmos e recomecemos o compromisso renovador. Reconstruamos os rumos e libertemo-nos das lembranças amargas, remexidas pelas culpas e pelos tormentos do remorso. Perdão é medida afetiva de quem conseguiu avançar, buscando no futuro o remédio para as dores por meio do arrependimento sincero. Quem se arrepende alimenta-se da energia do trabalho e do amor. Se só Deus pode perdoar pecados, então faça contato com Ele. Volte-se para dentro de si mesmo, sinta-o, estenda as mãos e diga: perdoa-me, Pai, para que eu possa me libertar e prosseguir. A nossa irmã Joana de Ângeles, o espírito, de Joana de Ângeles, trouxe na série psicológica dela essa questão do auto-perdão, e na época ela foi um pouco mal compreendida. Pelo menos foi a ideia que eu tive pelos comentários que eu recebi. A Joana não diz que nós temos que ficar justificando os nossos erros e cometendo-os de novo. Ela diz que o auto-perdão é necessário para que nós consigamos a libertação para reparar esses erros e continuar a marcha. Porque como nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós vamos errar. É normal da aprendizagem errar. Mas agora, cometer os mesmos erros e ficar preso a isso, numa energia de remorso e num arrependimento não produtivo, isso não é interessante. Interessante é reconhecer os nossos erros, se der para reparar, já agora reparar, aprender com os erros e continuar a marcha. Porque senão nós vamos como o cachorro que corre atrás do rabo, faz muito movimento, mas não sai do lugar. Então a Joana trouxe essa questão do auto-perdão. E a psicologia fala muito disso, que nós precisamos nos perdoar. Porque nós acolhemos o próximo. É interessante que nós temos palavras afáveis com o outro. Mas nós também precisamos exercitar essa amorosidade conosco também. Porque como ela diz,
mesmo que tenhamos sucumbido aos erros. Nós precisamos levantar e seguir. É sempre a orientação da espiritualidade superior, essa questão de não ficarmos acorrentados aos erros e continuarmos a nossa caminhada, porque a lei é a lei de progresso. Então, quem desejar fechar os olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento do dia em que dedicamos, Senhor, a estudar o teu evangelho, que possamos aprender com ele, aprender os teus ensinos e colocá-los em prática, Senhor, conosco e com o próximo. Abençoa, Senhor, cada lar que aqui está conectado, que possamos, Senhor, receber das tuas mãos as bênçãos que necessitamos. Tanto temos a te agradecer e abençoa, Senhor, a irmã que fará o estudo, para que ela possa, motivada, inspirada, Senhor, nos provocar reflexões. Muito obrigado, Senhor Jesus, graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigada, Rita. Um bom dia para aquelas que entraram depois, sejam todas bem-vindas, é uma alegria nós estarmos aqui. E a leitura de hoje, para nós refletirmos, é do capítulo 27, Pedi e obtereis. E o item é o 18, 19 e 20, que fala da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Os espíritos sofredores suplicam por preces que lhes são úteis, pois ao perceberem que alguém pensa neles, sentem-se menos abandonados, tornam-se menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Aumenta-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, como também abreviar-lhes o sofrimento. No livro Céu e Inferno, na parte 2, nós vamos encontrar muitos relatos, porque Kardec, ele evocava os espíritos, né? Como hoje nós os evocamos também nas reuniões mediúnicas, altamente normal. Às vezes a gente ouve assim, mas Moisés proibiu, quem não já ouviu isso aqui? Mas Moisés proibiu lá a evocação aos mortos. Primeiro, que a gente sabe que eles continuam tão vivos quanto nós. Só perderam o corpo de carne. E o que Moisés proibiu naquela época era essa evocação frívola, sem um pensamento maior que seja de auxílio, que seja de ouvi-los, que seja de ampará-los. É aquela evocação só levada pela curiosidade, como muitas brincadeiras surgiram, né? Então, isso aí realmente ainda hoje não se deve fazer, porque a gente pode atrair espíritos em desarmonia, em desequilíbrio para os nossos lares, para o nosso lado. E nós, muitas vezes, podemos não ter um equilíbrio de depois a gente conseguir encaminhá-los. Por isso que o local ideal para fazer esses atendimentos é sempre no centro espírita, né? Onde nós temos ali todo o amparo das equipes de trabalho que nos auxiliam, que traz aqueles espíritos que são ouvidos, né, nas nossas reuniões mediúnicas, que dialogam ali, falam das suas dores, das suas dificuldades, dos seus pesares. Muitos chegam assim totalmente amedrontados. Tivemos há pouco tempo um relato desse, porque o espírito dizia, mas ninguém me falou que era assim, ninguém me falou que eu ia encontrar comigo mesmo, com a minha consciência, com os meus erros,
com as minhas dificuldades, com aquilo que eu não consegui trabalhar enquanto eu aí estava, né? Então, assim, ainda hoje, gente, ainda hoje, muitos espíritos chegam às nossas reuniões sem conhecimento nenhum de que a vida continua. Então, vamos lá. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo creem, só há para a alma duas alternativas: ser salva ou condenadas a penas eternas. E, portanto, a prece é inútil em ambas as hipóteses. Ainda nós temos outras correntes, né, que pensam dessa forma. Ontem, eu conversando com uma jovenzinha que vinha aqui na nossa casa e ela nunca mais veio. E aí, eu encontrando com ela ali na rua, fui lá abraçá-la e perguntei assim: ô, minha florzinha, por que você não tem vindo? Ela disse assim: ai, mas é porque meu pai não quer mais. Eu falei: mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui com você? Alguém te tratou mal? Você teve alguma discussão com alguma coleguinha sua? Ela disse assim: não, não aconteceu nada disso, tia. Mas é que meu pai diz que vocês aqui conversam com os mortos. Oh, meu Deus, que vocês aqui conversam com os mortos. Aí eu falei assim: o que você falou para ele? Ela disse assim: eu falei para ele que a gente aqui só aprende coisas boas. Mas mesmo assim ele ficou bravo, tia. Ele não quer que eu venha mais. Então a gente respeita, né? A gente respeita e a gente não pode entrar nessa questão familiar. A nossa casa já está situada ali no Campinho há mais de 5 anos. Então, toda ali a comunidade conhece o nosso trabalho, mas nós somos rodeados ali dos nossos irmãos evangélicos. Nós temos, assim, na esquina, uma igreja evangélica que já está lá há muito tempo. Então, imagine o que é para eles ter ali um centro espírita, né? Com essa falta de conhecimento que muitos têm. E aí eu ainda disse assim para ela: por que você não convida seu pai a vir aqui, a participar do evangelho conosco no sábado? Porque muitas vezes a gente fala, né? Mas a gente também não vem. Aí ela: mas ele não vem, não. Mas ele não vem mesmo. Então, a gente lida ainda com toda essa ignorância, né? Como a gente lida nas nossas reuniões, os espíritos chegam lá bravos. Ah, mas o que vocês estão fazendo aqui ainda? Não, isso aqui é obra do demônio. Falam assim mesmo. Porque esse foi o conhecimento que eles receberam. Né? Esse foi o conhecimento que eles receberam. Então, muitas correntes ainda têm esse pensamento aqui. Mas para que orar? Orar por aqueles que já morreram. Assim eles falam. Só há duas alternativas para eles. Se foram bons, estão no paraíso. Se não foram, estão aí no inferno e não tem remissão para eles. E graças a Deus, né, nós aqui já entendemos que Deus, nosso Pai, que Jesus, o nosso irmão mais velho, são altamente misericordiosos. Existe a justiça divina, claro, precisa, mas acima de tudo existe a misericórdia. Existe a misericórdia e nenhum filho de Deus ele está desamparado. Ele pode até não perceber o auxílio, porque a depender de como o espírito tenha conduzido a sua vida aqui no plano terreno, se ele nunca aventou essa ideia de continuidade, se a sua vida aqui foi totalmente voltada à matéria, a todas as coisas que aqui iriam ficar, no primeiro momento eles ficam altamente perturbados. E eles realmente não percebem o auxílio da espiritualidade, porque não tem um ser, gente, na face da terra, que não tenha um coração amigo pedindo por ele. Pode ser o mais vil, o mais criminoso ali, ele tem uma mãe. E como é que aquela mãezinha não vai orar pelo seu filho? Ele tem uma vozinha, tem um pai, né? E vai estar orando por eles. E são essas preces que é como
como não? Nós estamos intercedendo por esses espíritos. E Maria, nossa mãe amorosa, ela recolhe. Maria é a grande intercessora dos sofredores ao Filho Jesus. Nós realizamos aqui no último domingo do mês, creio que a maioria de vocês sabem, a prece pelos suicidas. E a gente sabe desse trabalho imenso da equipe de Maria Santíssima. Então, Maria é a nossa grande intercessora. Ela intercede pelos aqueles casos mais difíceis, junto a Jesus. E é lindo a gente perceber o trabalho dos socorristas. Porque só um coração de mãe, né, gente? Essa tarefa não poderia ser dada a outro ser, senão a Maria Santíssima, a mãe de todos os sofredores. Então, ela intercede, é muito bonito a gente perceber que mesmo naqueles locais mais densos, mais áridos, onde espíritos ali ainda estão petrificados ao mal, mas ela está intercedendo por eles. Quer falar alguma coisa aí, dona Vânia? Ai, Debe, quando fala de Maria, nossa mãe querida, eu nem posso falar muito, porque senão eu choro, você sabe, eu me emociono. Porque tantos momentos difíceis que eu já venci e venço, porque enquanto a gente estiver aqui até o último minuto, né, nós teremos batalhas a vencer, batalhas. Porque nós não viemos para cá para ficar só na festa, né? Então, eu aprendi desde muito pequena, né? Porque eu tinha um lado da minha família que a base era católica, já te contei isso. E a minha avó espírita lá com Chico, né? Minha avó, minhas tias e tal. É outra história, viu, gente? Não vou contar agora, não. Então, nós aprendemos, né? Nós fomos entregues a Maria. Então, a Maria Santíssima do nosso bairro era Nossa Senhora das Graças, ainda, lá no bairro. Então, todas as crianças passavam pelos pés de Maria Santíssima. E ali nós aprendemos a pedir, né? Às vezes situações dentro da nossa casa, que às vezes os adultos não estavam vendo, eu via, olha só. E aí eu pedia a Maria Santíssima para consertar aquilo. E aí a gente tinha a resposta. É Então, incrível, né? lindo. E quando um rapaz suicidou um vizinho, muito lindo, muito amigo nosso, de repente. Então, nós fizemos uma corrente de oração para que Maria Santíssima o socorresse. Olha só. Tá vendo? Então, é o poder. Gente, Maria Santíssima é tudo. Nossa Senhora, nossa mãe. Debe, vou parar, que senão eu vou longe. Ah, Maria, nossa amada mãezinha, né? A nossa mãezinha espiritual. Então, gente, peçamos a Maria. Tá difícil? Peçamos a Maria. Maria nos socorre, não tenhamos dúvidas disso. E aqui, então, a leitura vai dizer assim: perguntamos se nessa hipótese, né, quando eles falam aqui antes que não precisa orar, porque ou fizeram bem, estão num bom lugar, ou não fizeram, estão em um lugar de sofrimento eterno. E aí eles perguntam aqui: perguntamos se nessas hipóteses é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Aqui na Terra, e a gente não precisa nem tão longe, gente. Aqui na Terra, quando um familiar nosso se equivoca em alguma situação que seja, nós deixamos de pedir por eles? Nós deixamos de orar por eles? Por que que depois que desencarna, então a gente vai esquecer? O nosso amor acabou? O nosso sentimento de gratidão a esses seres que estiveram aqui conosco e que tanto nos ensinaram? É meio assim, fora de contexto, mas cada um, né, pensando da sua forma, com a sua crença. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de suavizar-lhes o sofrimento? Com certeza, gente, com certeza. A prece auxilia e muito.
Os relatos, nossa, eu ficava revivendo todo aquele momento em que aquela tragédia aconteceu, mas existia um momento do dia que eu não sei dimensionar dentro da loucura em que eu vivia, assim os relatos, em que uma suave brisa me envolvia, em que nem que fosse por um segundo eu sentia um pouquinho de alívio. Então, o que é isso, meus amores? Senão aqueles momentos das preces, daqueles que aqui estão, que intercedem junto à Nossa Senhora por esses nossos irmãos desafortunados. Então, eles sentem. Então, continuemos orando, pedindo. Até porque, gente, nós estarmos aqui na Terra é uma coisa. Quando a gente perde esse corpo grosseiro, tudo é muito mais intenso. Tudo é muito mais intenso. Então, muitas vezes, aquele espírito ele está em dificuldade mesmo em se desligar aqui dos seus entes queridos, das suas coisinhas, daquele animalzinho, enfim, gente. Então, as nossas preces, os nossos momentos, os nossos pedidos de intercessão, a espiritualidade vai amenizar essas dores. Não tenhamos dúvidas disso. Quando alguém é acometido por mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, por não apresentar qualquer esperança de cura? Então a gente sabe que os médicos muitas vezes encaminham para casa, né? Encaminham para casa aquele paciente, segundo ele, segundo a medicina da terra, ali já não tem mais o que fazer. Então a gente não vai orar, porque aqueles momentos daquele encarnado junto à sua família, o aprendizado que ele pode estar naquele momento se proporcionando, gente, é de uma valia tão grande. Vai ajudá-lo tanto no momento do seu desencarne. Então, a gente não vai orar porque a gente sabe que ele está em estado terminal? É claro que a gente vai orar. É claro que a gente vai estar próximo. É claro que a gente vai ampará-lo. Então, se nós fazemos isso aqui na Terra, nós não podemos também deixar de fazer por aqueles que já deixaram o seu corpo de carne. Então, temos sim, a prece é importantíssima. Os nossos momentos, os nossos pedidos, o sentimento de gratidão. Né? Aí, às vezes, fala assim, mas quando eu penso, nossa, eu choro. Sim, é normal, você vai chorar, viva seu luto. É importante você viver seu luto. Não deixe de chorar, mas contanto que não seja um choro de desespero. Que depois daquele choro você possa fazer uma prece e pedir o auxílio, né? Para aquele pai, para aquela mãe, para aquele filho, para aquela filha, para aquele irmão, para aquele parente próximo, para aquela amiga querida. Quantas vezes você não acorda com aquela saudade daquela amiga querida que vocês vivenciaram tantos momentos juntos? Então, naquele momento, claro, você mentaliza, assim, algo que a pessoa gostava muito. Olha, gente, quando eu for, vocês podem mentalizar para mim flores, jasmim, que eu amo, tá? Vou agradecer e vou receber, tá, gente? E vou receber. Então, como não, né, enviar para aquela amiga querida? Por exemplo, tem uma amiga muito querida que desencarnou e ela ama, sempre amou a cor violeta. Todas as vezes que eu vejo algo violeta, uma flor, uma orquídea, alguma coisa, na hora eu mentalizo ela. Eu falo, minha querida, que você possa receber aí. Às vezes, mentalmente, passo assim na rua, vejo uma floricultura aí, me remeto na hora a essa amiga. E penso ali, envio. Porque é a nossa intercessão, né? É a nossa vibração que vai fazer com que ela receba uma música. Nossa, ela gostava tanto dessa música. E você envia para ela. Quantos relatos a gente tem, né? Que eles recebem lá, que eles despertam e falam assim, nossa, mas parece as violetas que a minha mãe cultivava quando eu estava na terra. Sim, são as mesmas violetas, é que ela plasmou
para que quando você despertasse, encontrasse aqui no parapeito, aqui na janela, aqui no seu quarto. Esse relato é lindo em Violetas na Janela e em tantos outros livros, né? Então, vamos lá. Quando alguém, aqui já falei, imaginai que entre os réprobos possa estar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque é impossível, segundo julgais, haver remissão para ela, ireis recusar-lhes um copo de água para estancar-lhe a sede? Claro que não, né? E muitos chegam a si mesmo com essas emanações todas presentes de sede, de fome. Às vezes, esse dia nós atendemos um que falava assim, mas eu estou há tanto tempo sem tomar um banho, tanto tempo sem tomar um banho. Então, eles chegam com todas essas emanações, gente, porque a mudança não é assim no passe de mágica. Um bálsamo para secar suas feridas, não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias um testemunho de amor, uma consolação? Recusar-lhe isso não seria cristão. Uma crença que esteriliza o coração é incompatível com a de um Deus que põe o amor ao próximo na primeira categoria dos deveres. E aqui eu vou contar um fato verídico que aconteceu com uma tia há muitos anos atrás. Eu só tinha o meu filho mais velho e ele ainda não tinha 1 ano de idade. Ele estava do meu lado na cama. A minha tia tinha sido... Enquanto ela viveu aqui, ela foi evangélica. E desencarnou assim uma situação assim de enfermidade, né? Muito difícil. E a gente sempre pedia por ela, ela assim, teve uma vida aqui sofrida, uma vida conjugal muito difícil. E foi muito jovem, retornou muito jovem. Então, eu vou contar o fato para eu não me alongar. Estava com meu filho tentando colocar para dormir, eu deitada na minha cama e ele assim do ladinho. De repente, eu senti uma energia tão forte aqui do lado. E eu ouvi a voz dela, totalmente arrastada, como ela estava no processo de doença. Ela tinha uma voz muito arrastada. E ela me chamava de Neinha. E aí ela falava assim, Neinha, me ajude. Gente do céu. Olha que eu já estava na doutrina há muito tempo. Mas é a energia do espírito que passa para você. E naquele momento, a energia me deu um medo. E aí eu pedi assim, porque eu tinha a sensação que se eu virasse, era a sensação que eu tinha, tá? Eu não vi, eu senti a energia. Eu tinha a sensação que se eu virasse, eu poderia me deparar com ela. E aí eu pedi a espiritualidade, falei, espiritualidade amiga, auxiliai a minha tia neste momento. Por misericórdia, e assim fechei os olhos e fiz um Pai Nosso. Aí eu não senti mais aquela energia. A minha irmã, olha como que o espírito fica pedindo ajuda. A minha irmã, na casa da minha mãe, estava sozinha. Ela descreveu a mesma sensação. Ela ficou tão amedrontada que ela desceu as escadas e foi para a rua. Porque ela não quis ficar lá. Aí eu falei, bom, gente, então ela está pedindo ajuda. Os seus filhos são evangélicos. Ela provavelmente deve ter tentado se aproximar, mas com essa visão, eles não conseguiram ajudá-la. Então, nós vamos interceder. E aí nós ficamos levando o nome dela com o centro espírita, vibrando, até que depois a gente recebeu, né, a orientação de que ela via, ela ficou muito perdida, porque ela não conseguia entender o que era aquilo. Ela não conseguia entender, ela se aproximava de um filho, de uma filha, né, que como já tem essa visão de que não acontece, de que não é possível estar ali, então ela ficou muito perdida, mas graças a Deus ela foi amparada, ela foi auxiliada, e depois vieram nos falar que ela já estava em uma colônia, estava sendo tratada, então graças a Deus por isso, tá? Vamos continuar. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, pois impossível a Deus, em sua justiça, confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação.
da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que obtemos com a assistência moral dos que nos desejam bem. Outros se fundamentam em uma razão mais falaciosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, afirmam, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O ser humano nada tem a suplicar de Deus, cabe-lhe apenas submeter a ele e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância sobre a lei, no concernente à penalidade futura. Revelam essa lei os Espíritos do Senhor, agora que o ser humano está maduro para compreender o que na fé mostra-se conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, o remorso e o arrependimento do culpado são irrelevantes. Mas para ele é inútil qualquer desejo de melhorar-se. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se condenado por tempo determinado, apenas cessará quando esse tempo expirar. Mas quem poderá afirmar que nessa ocasião ele estará regenerado com melhores sentimentos? Quem poderá afirmar que, a exemplo de muitos dos condenados na terra, ao sair da prisão, não continue tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo uma pessoa regenerada. No segundo, agraciar quem continua reprovável. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa, misericordiosa, não fixa a duração a alguma reparação, seja ela qual for, e se resume assim: o ser humano sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só inflação à lei de Deus sem correspondente reação. A severidade da expiação é proporcional à gravidade da falta. A duração da expiação é indeterminada para qualquer falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena persiste enquanto durar a obstinação no mal. Então, o auxílio, a misericórdia vai chegar sempre. Só que se o espírito ele ainda está envolvido naquele sentimento de revolta, ele não aceita a condição que ele se encontra, ele ainda se coloca orgulhoso, questionando Deus, porque daquilo, aquela sensação de dor e de sofrimento vai continuar mais, porque precisa fazer sentido no seu coração. Se a espiritualidade o retira antes que realmente esse trabalho tenha sido feito, não vai acontecer aquilo que é necessário ao espírito. O seu desejo de mudança, o seu desejo de reparar. Por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, e fica aqui uma dica, é um livro grosso, mas assim que nos traz muitos ensinamentos, e eles abordam que quando muitos dos espíritos suicidas, quando eles são recolhidos e que vão para o Hospital de Maria, e que depois eles já de receberem todo o amparo, toda a assistência, eles são convocados a, no momento de prece, a Maria Santíssima participarem. E depois eles são matriculados no educandário. Sabe, aquele espírito que precisa aprender as leis divinas? Então, eles são matriculados no educandário. E eles vão aprender ou reaprender tudo que eles deixaram passar. Para que em uma nova oportunidade encarnatória, aquele espírito, diante das suas provas, diante dos seus desafios, ele não recue. Ele possa sentir que Deus é Pai de amor, que Jesus é esse irmão mais velho, que Maria é a nossa mãe, misericordiosa. Então, naquele momento, daquele desafio, pode vir até aquele pensamento, que ele é reincidente. Mas aí, se aquilo já tiver alicerçado, ele não vai dar cabo à sua vida.
Então, a importância, então a espiritualidade sabe o momento de tirar daquela condição ou não. Sempre é visto com este olhar de misericórdia em relação àquele irmão que ali está. Mas não falta, gente, não falta socorro, não falta amparo. Continuemos, sim, vibrando e orando pelos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Seja em que condição for. Continuemos orando, porque é um ato de misericórdia. E para a gente concluir, portanto, sempre é possível ao espírito culpado e desventurado salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe informa sob qual condição poderá fazê-lo. O que mais frequentemente lhe falta é a vontade, força e coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos esta vontade, se o sustentamos e o encorajamos, se por nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de suplicarmos a Deus que revogue sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual nos permite assim participar, para que possamos dar uma prova de caridade. Então, a gente vai continuar assim, orando, pedindo, e falando mesmo, como você falava quando aquele amigo, aquela amiga está aqui, né? Porque ele não mudou de nome, ele não mudou de ser quem ele era, ele continuou com o mesmo nome que nós conhecemos, com a mesma indumentária. Então, a gente pode, sim, falar, fulano, tá difícil, eu sei que tá difícil, eu sei que a saudade dói, mas se ligue a nosso Senhor, peça o amparo. Os seus filhos, suas filhas estão amparados pelo mesmo Deus que está cuidando de você aí. Porque no momento em que aquele espírito estiver equilibrado, estiver em condições, a própria espiritualidade aproxima esses corações, seja no desdobrar do sono, em que a gente acorda com aquela sensação, nossa, foi tão real. Foi tão real. Parece que eu estou sentindo o calor daquele abraço. E realmente foi real, porque a espiritualidade, em nome dessa misericórdia, reaproximou esses corações. E a gente acorda com a sensação do sonho. Porque senão, gente, se nós soubéssemos que realmente aquilo aconteceu, se a gente tivesse essa facilidade, muitos não iam querer continuar aqui depois da partida daquele ser querido. Imagina aquela esposa, imagina aquele filho, aquela mãe, e fala, não, eu quero estar lá, não quero ficar aqui não. Mas não pode, né? Porque cada um de nós aqui tem uma programação. Então, aquele que voltou primeiro atendeu a sua programação. Aqueles que vão depois estão atendendo a sua programação. Ok, pessoal? Gente, um beijo no coração de cada uma de vocês. Que alegria estarmos aqui. Que o Senhor abençoe o nosso domingo, a nossa semana, passe virtual. Que Deus nos abençoe e que a espiritualidade cuide de todos nós. Vamos aguardar a Maria Lúcia colocar o nosso passe. A nossa aguinha de vocês já estão aí, né, gente? A minha já está, viu? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.